Você já sentiu em algum momento da sua vida que Deus estava tentando falar com você? Já teve aquela sensação de que algo muito maior queria te alcançar, te tocar, te guiar? Se sim, saiba que você não está sozinho. Neste vídeo especial, que encerra a nossa jornada de 7 dias, vamos mergulhar fundo nos 3 principais sinais de que Deus está falando com você. E acredite, ignorar esses sinais pode ser um erro espiritual muito grave. Durante as próximas horas, vamos refletir sobre a palavra, ouvir testemunhos que vão tocar a sua alma e buscar discernir com profundidade quando é que o próprio Deus está tentando se revelar a você. Este é um vídeo para assistir com o coração aberto, sem pressa, como um retiro espiritual. Que o Espírito Santo fale profundamente com você hoje. Prepare-se, a jornada começa agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. O primeiro sinal poderoso de que Deus está falando com você está diante dos seus olhos, muitas vezes empoeirado numa estante ou esquecido no celular. É a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro religioso. Ela é viva. Ela é a voz eterna de Deus registrada em papel para tocar os nossos dias. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Durante séculos, homens e mulheres ouviram a voz de Deus lendo ou meditando nas Escrituras. Davi, perseguido, encontrou consolo nos Salmos. Paulo, preso, escreveu cartas cheias de fé e esperança. Jesus, o Verbo vivo, combatia as tentações com a palavra. Ela é um espelho que nos revela quem somos. É uma lâmpada para os nossos pés. É um manual de instrução, um mapa celestial. Quando Deus quer falar, muitas vezes, Ele começa exatamente aqui, na Escritura. Quantas vezes você já abriu a Bíblia e um versículo parecia ter sido escrito apenas para você? Aquela palavra que caiu como uma seta no seu coração, respondendo uma dúvida, trazendo paz no meio do caos. Isso não é coincidência, é um sinal. O Senhor fala conosco através da Bíblia de forma constante, mas é necessário ter olhos espirituais abertos para perceber. Um jovem passando por uma profunda depressão certo dia decidiu tirar a própria vida. Mas antes disso abriu sua Bíblia como um último ato e caiu exatamente em Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Naquele instante ele chorou como nunca, se ajoelhou e sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Era a presença de Deus. Foi salvo daquela tentativa e hoje é pregador da palavra. A palavra não falha. Quando Deus quer nos despertar, Ele nos revela textos que parecem saltar das páginas. Por isso, se você sente que Deus está distante, abra a Bíblia. Ore antes, peça direção, leia com sede, Ele vai falar. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119:105. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3:16. Em uma região onde a Bíblia era proibida, um missionário distribuiu pequenos trechos do Evangelho de João escritos à mão. Um homem leu aquilo escondido, noite após noite, com uma lanterna fraca. Ele não tinha igreja, não tinha mentor, mas a palavra o convenceu do pecado e o levou à confissão. A palavra está acessível. Deus está falando. Cabe a nós ouvir. Crie um hábito de leitura bíblica, não como religião, mas como alimento. Leia, medite, anote, pergunte: Senhor, o que queres me dizer hoje? Agora que você entendeu o primeiro sinal, prepare-se para algo ainda mais profundo.
Vamos para o segundo sinal de que Deus está falando com você: as circunstâncias da vida. Deus também fala conosco através das circunstâncias. As situações da vida, sejam elas boas ou difíceis, são muitas vezes mensagens divinas disfarçadas. José, vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, só entendeu o propósito depois de anos. Ele disse a seus irmãos: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. As circunstâncias, às vezes dolorosas, são o palco onde Deus molda o nosso caráter e revela a sua vontade. Quando tudo ao nosso redor começa a fechar, quando portas se trancam, quando amizades se desfazem, é comum acharmos que estamos sendo punidos. Mas muitas vezes, é exatamente aí que Deus está gritando: Filho, esse não é o caminho. Outros momentos a abundância chega e tudo flui. Deus também fala em meio à bonança, confirmando que estamos na direção certa. O problema é que, muitas vezes, queremos respostas audíveis, sobrenaturais, quando Deus já está respondendo. Uma mulher orava por restauração em seu casamento. Nada mudava. Até que seu esposo decidiu ir com ela à igreja. Sem falar nada, ele aceitou Jesus. Aquilo foi uma resposta divina silenciosa, mas poderosa. Outra pessoa perdeu o emprego e achou que era o fim. Na verdade, foi o começo. Um novo negócio nascido na dor prosperou. Deus estava ali conduzindo tudo. O apóstolo Paulo teve seu caminho bloqueado pelo Espírito Santo. Atos 16, 6 e 7. Ele foi redirecionado à Macedônia. Lá nasceu uma das maiores obras missionárias. Repare em sua vida. O que está se repetindo? O que está mudando? Pode ser Deus falando. Não ignore. Ele quer te ensinar. As circunstâncias gritam aquilo que ignoramos em silêncio. Ore, pergunte: Senhor, o que queres me mostrar com isso? Porque nada acontece sem um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Salmos 37, 23. Um empresário perdeu tudo na pandemia. Desesperado, pensou em tirar a própria vida. Mas uma ligação o impediu. Era um amigo de infância que sentiu no coração de chamá-lo para um culto. Lá, ele se rendeu a Cristo. Descobriu um novo propósito: ajudar outros a recomeçar. Hoje, lidera uma ONG que alimenta centenas de famílias. As perdas foram o caminho para a verdadeira missão. O que parecia o fim era o começo. Pare e observe. O que tem acontecido à sua volta? O que Deus pode estar querendo te mostrar? Circunstâncias falam. Deus está no controle. Se algo se fechou, é porque algo maior vai se abrir. Creia, confie, caminhe. Ele está falando. Ouça. Prepare-se para o terceiro e último sinal, aquele que mais toca a alma. Deus fala diretamente ao coração, por meio do Espírito Santo. O terceiro sinal é o mais íntimo e transformador. Deus fala diretamente ao coração. Esse tipo de comunicação é profunda, pessoal, silenciosa e, ao mesmo tempo, poderosa. É quando o Espírito Santo nos convence, nos consola e nos orienta de maneira sobrenatural. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. João 16:13. Ele não fala com barulho, mas em um sussurro suave, como fez com Elias no Monte Horebe. 1 Reis 19, 11, 12. Não foi no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa suave. Muitos confundem a voz do Espírito com os próprios pensamentos, mas com o tempo, aprendemos a reconhecer quando Deus está falando. É uma paz que excede todo entendimento. É uma certeza sem explicação. É uma direção segura, mesmo sem lógica humana. Deus fala quando oramos sinceramente, quando jejuamos, quando abrimos nosso coração. Ele revela propósitos, corrige rotas,
traz consolo em meio à dor. Um jovem em depressão profunda pediu apenas um sinal: Senhor, se estás comigo, fala comigo. Naquela noite, sonhou com um campo florido e ouviu claramente: Eu te formei com amor. Ao acordar, chorou como nunca antes. Aquela experiência mudou sua vida. Hoje, ele ministra a outros que enfrentam a mesma dor que um dia o consumiu. O Espírito Santo fala. Ele traz convicção do pecado, revela a graça e nos aponta para Jesus. É Ele quem nos mostra o caminho quando tudo parece perdido. É Ele quem nos lembra das promessas de Deus quando o medo tenta dominar. Mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. E ouvirás uma palavra atrás de ti dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Isaías 30:21. Uma mulher, após perder o filho em um acidente, se fechou para tudo. Já não orava, não sorria, não acreditava mais. Um dia, sozinha, ajoelhou-se pela primeira vez em meses e disse: Deus, fala comigo, eu preciso te ouvir. No silêncio daquele momento sentiu um calor em seu peito e uma voz suave dizendo: Eu também perdi um filho por amor a você. Ela desabou em lágrimas. A partir dali, iniciou um processo de cura. Deus restaurou sua alma e ela passou a consolar outras mães. Quando Deus fala ao coração, nada permanece igual. Algo se rompe, algo se cura, algo se revela. É nesse lugar secreto da alma que o Senhor ministra suas maiores verdades. Feche os olhos. Escute. Pode ser que Ele esteja falando com você agora. Agora que você conhece os 3 sinais de que Deus está falando com você, é essencial saber como discernir a voz de Deus no meio das vozes do mundo, da carne e do inimigo. O discernimento espiritual é como um músculo, precisa ser exercitado pela comunhão, pela palavra e pela prática. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Isso significa que é possível reconhecer claramente a voz do Senhor. Mas para isso, é necessário desenvolver intimidade com Ele. A voz de Deus nunca contradiz a sua palavra. Se algo parece espiritual, mas vai contra os ensinamentos bíblicos, não é Deus. Ele é fiel e coerente em tudo que fala. A Bíblia é o padrão. Qualquer revelação deve ser confirmada por ela. Uma jovem cristã estava prestes a tomar uma decisão importante. Recebeu conselhos diversos, sonhos confusos e sinais ambíguos. Mas quando buscou na palavra e passou 3 dias em jejum e oração, entendeu claramente a direção do Senhor. Paz inundou seu coração. Deus não é Deus de confusão. Ele fala com clareza, mas precisamos aprender a ouvir. A ansiedade, o barulho do mundo, os desejos do coração, tudo isso pode embaçar a voz de Deus. Silêncio, tempo com Ele e rendição revelam o que está oculto. Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Provai os espíritos se procedem de Deus. 1 João 4:1. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Orientação prática para ouvir Deus. Tenha tempo diário com Deus. Leitura bíblica, oração, adoração. Esteja em comunhão com outros cristãos. Deus também fala através do corpo. Jejue. Isso silencia a carne e aguça o espírito. Espere com paciência. Deus fala no tempo dele. Não tome decisões sem consultar o Senhor. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. E quando Ele fala, tudo muda. Sua vida encontra direção, propósito e paz. Aprenda a reconhecer a voz que te chama pelo nome e te conduz com amor. Chegamos ao fim desta jornada de 7 dias de libertação. Mas para Deus, este é apenas o começo de uma nova história na sua vida. Não é por acaso que você assistiu até aqui.
O Senhor tem falado, tem tocado, tem revelado. A palavra foi semeada, os sinais foram dados, o Espírito Santo está agindo. Agora é hora de responder ao chamado. Não endureça seu coração. Deus está te chamando para mais, para uma vida de intimidade, fé, liberdade e propósito. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15. A voz de Deus não é uma ideia vaga. Ela é real, pessoal, transformadora. E ela está chamando você hoje. Feche seus olhos, respire fundo. Lembre-se dos momentos da sua vida em que sentiu a presença de Deus. Lembre-se dos livramentos, dos toques sutis, das lágrimas que você não explicou. Tudo isso foi Ele. Hoje você tem a chance de se entregar de verdade, de se reconciliar, de começar de novo. Não importa o quão longe você foi, Ele está aqui, com braços abertos, cheio de graça. Vamos orar juntos para encerrarmos nosso vídeo. Mas antes, respire fundo e reconheça: Deus está aqui. Ele ouviu cada clamor do seu coração durante essa jornada. Agora é o momento de entregar tudo a Ele. Senhor, eu ouvi a Tua voz. Ela me chamou pelo nome. Eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Cura minhas feridas. Liberta minha alma. Eu me entrego completamente. Guia meus passos. Fala comigo todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, creia. Deus te ouviu. Busque uma igreja comprometida com a Bíblia. Leia a palavra todos os dias. Ore sempre e nunca caminhe sozinho. Se este vídeo falou com você, compartilhe. Leve essa mensagem a outros. Inscreva-se no canal Ecos da Palavra. Ative as notificações. Continue conosco nessa jornada de fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele fale contigo com clareza, amor e poder. E que você nunca mais seja o mesmo. Em nome de Jesus. Amém.